E no vídeo a seguir, falaremos do Jubileu do Fim, que é um estudo baseado em uma linha de interpretação das Escrituras que, diga-se de passagem, é extremamente coerente e condizente com os dias que estamos vivendo. Porém, não estamos afirmando que a interpretação seja exata, mas é, com certeza, uma linha de pensamento a se observar, tendo em vista que seu fundamento é feito nas Escrituras. Para melhor assimilação do conteúdo, iremos dividi-lo em 3 partes, reforçando que o que dizemos aqui está escrito a lápis, e não estamos datando a volta de Jesus, e sim fazendo uma análise de datas bíblicas, fatos históricos e prestando atenção em acontecimentos recentes. Dito isto, vamos ao vídeo. Fala, querido! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Julgando as Profecias. A humanidade tem passado dias tensos. Somos espectadores de uma época em que várias catástrofes têm acontecido quase que simultaneamente, lembrando muito o que as Escrituras já nos revelavam há mais de 2000 anos atrás. As dores de parto. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos irão aparecer fingindo ser eu e dizendo: "Eu sou o Messias", e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Apesar de já termos presenciado diversas tragédias no mundo, a Bíblia nos fornece uma pista muito clara sobre os indícios do fim. Jesus nos informa que essas coisas aconteceriam em um espaço de tempo curto, que seriam muito próximas, e as compara com as dores de parto, pois assim acontece em uma gravidez. As contrações de uma gestante sempre tendem a terem menos intervalos das dores, até que a dor quase insuportável chegue, para que depois venha o alívio pós-parto. E nos parece que esta palavra profética de Jesus está se cumprindo nos nossos dias, pois se observarmos os acontecimentos lamentáveis que estão ocorrendo no mundo, podemos perceber que cada vez mais um está próximo do outro. Se fizermos uma retrospectiva de 2019 para cá, veremos como as catástrofes têm sido quase que sem intervalos. Neste curto espaço de tempo, vimos pandemia, guerras, crise econômica mundial, fome nos países mais ricos do mundo, e até os céus têm manifestado seus sinais, pois o mundo mal havia se recuperado de uma das maiores crises da humanidade, e logo tivemos outra. E Jesus continuou: uma nação irá guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Muito similar ao nosso tempo, você não acha? O decreto de Deus. Jesus profetizou essas coisas porque sabia, pelo próprio Pai, que já havia sobre a humanidade um decreto de Deus, uma sentença de juízo para os maus e de alívio para aqueles que decidiram ser fiéis ao Criador. E possivelmente essa sentença do fim apareça no começo de nossa Bíblia. Veja em um dos capítulos mais emblemáticos de toda a Escritura como parece que o Eterno estipula um tempo determinado para a humanidade. Preste atenção nesta informação. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Pela
corrupção ter tomado conta da Terra e a humanidade ter se envolvido em relações nefastas com seres celestiais caídos, Você precisa assistir o episódio da nossa série Terra Bíblica para saber mais sobre o assunto. o Senhor emitiu uma sentença final para toda a raça humana e disse que seu espírito não contenderia para sempre com o homem. A palavra no original hebraico para contender ou agir é din, e tem a conotação de julgar, pleitear, agir como juiz, ministrar julgamento, pleitear uma causa, executar julgamento, retribuir, vingar, governar. Ou seja, segundo a linha de estudo que entraremos agora, o verso 3 do capítulo 6 de Gênesis nos revela que Deus, como um juiz justo, não ficaria sempre trocando a sentença da humanidade, e que a partir daquele estágio de maldade e corrupção que o ser humano mergulhara, um decreto de 120 anos tinha sido lançado sobre toda a humanidade, para o fim e a destruição de toda a maldade sobre a face da terra. Deus startou em Gênesis 6 um relógio para o mundo, e desde a antiguidade, nosso cronômetro do fim está correndo. E a pergunta que já vem com a resposta é a seguinte: como Deus deu 120 anos para julgar o homem se o mundo já tem milhares de anos e a maldade continua? E a outra indagação também com resposta que pode ser feita é: Não é isso. Deus apenas reduziu o tempo de vida do homem que vivia centenas de anos para apenas 120 no máximo. mas essa interpretação também não está inteiramente correta, pois vemos que vários e vários patriarcas bíblicos após Noé e, é claro, após o dilúvio, viveram centenas de anos após a sentença de Deus para a humanidade. O próprio Éber, descendente de Abraão, viveu quase meio milênio. A pergunta inteligente e correta a se fazer aqui é a seguinte: qual a medida de tempo que Deus usou para emitir seu julgamento final sobre a Terra? Se segure, pois sua concepção do tempo de Apocalipse pode mudar aqui. O jubileu do fim. Segundo uma das linhas de interpretação desta profecia apocalíptica, Deus não teria usado a medida de tempo convencional que conhecemos, de 365 dias para um ano. A primeira coisa que precisamos entender é que o Senhor é soberano e eterno e não está restrito ao tempo como nós. Logo, para Ele, não existem parâmetros e a sua medida é da maneira como Ele determina. Veja o que a palavra diz na carta do apóstolo Pedro. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Guarde esse versículo em sua memória. Observe que o apóstolo Pedro está se referindo ao juízo de Deus, que já está determinado sobre a terra, e está mostrando que a medida de tempo do eterno não é a mesma que a nossa. Então fica a questão: qual é a medida que o Criador usou para determinar o fim? E no próximo episódio falaremos a respeito do prazo final da humanidade e da medida que o Eterno usou para determinar a data limite para o fim. Para não perder nenhum capítulo dessa trilogia sensacional, se inscreva no canal, ative as notificações, porque temos novidades todas as semanas. E não se esqueça de deixar o seu comentário sobre o que achou do primeiro episódio de nossa série. Deus te abençoe, até o próximo capítulo e falou, querido!